Fala galera, beleza? Tudo bem? Bom, dando sequência agora então ao nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a função éter, não é? O que seria então a função éter, né? Indo direto ao ponto. O éter, né, é um composto orgânico em que eu tenho um oxigênio quebrando uma sequência de carbonos. É muito simples identificar um éter. Então eu tenho uma estrutura, lembra? Quando a gente estava classificando as cadeias carbônicas, eu tinha cadeias carbônicas homogêneas e cadeias carbônicas heterogêneas. O que seria uma cadeia carbônica homogênea? Aquela cadeia carbônica que tem uma sequência de carbonos perfeitinha, né? Sem ser quebrada. Já uma cadeia carbônica que tem um oxigênio ou qualquer outro átomo quebrando a estrutura, nós teríamos uma cadeia heterogênea. Só que para ser éter, necessariamente não pode ser outro elemento a não ser o oxigênio. Então, éter é quando eu tenho uma sequência de carbonos interrompida pelo oxigênio. Então aqui, ó, muito simples, não tem nem muito o que falar não sobre essa função, tá bom? Então aqui, ó, nós temos a seguinte situação, ó. Tá vendo? Aqui eu tinha dois carbonos. Se eles estivessem juntos e esse oxigênio na ponta, tudo bem. Mas aqui, ó, como esse oxigênio está quebrando a ligação entre esses dois carbonos, está separando eles, então aqui eu tenho um heteroátomo, então eu tenho uma função chamada éter. Tem uma função chamada éter. Bom, nesse caso aqui, ó, eu tinha dois carbonos, opa, quebrou com o oxigênio, depois eu tenho um outro carboninho. Então aqui eu também tenho uma função éter. Muito simples, né, ó. 2, 3 carbonos, quebrou, depois eu tenho mais carbonos aqui, ó. Interrompeu uma sequência de carbonos, então essa daqui é uma função éter, beleza? Super fácil aí da gente identificar a funçãozinha éter. E aí, ó, depois que a gente identifica, nós precisamos fazer o nome, dar a nomenclatura, né? Para colocar o nome é muito simples. O que eu preciso? Eu preciso de duas partes. Por quê? Nós acabamos de ver que o éter não tem duas partes. Tem uma parte que é antes, aí depois aparece o oxigênio e tem uma parte depois. Ó, aqui também, ó, tá vendo? Tem uma parte antes de carbonos, aí vem o oxigênio, quebra e depois tem a terminação com outra parte de carbonos. Aqui é a mesma coisa, tem sempre uma parte antes e uma parte depois do oxigênio. Eu preciso identificar essas duas partes, a parte antes e a parte depois do oxigênio. Só que tem um problema. Qual é o problema aqui que vocês precisam saber? Sempre tem algum detalhezinho, alguma terminação, alguma coisa para diferenciar uma função da outra. Claro, principalmente na nomenclatura também, senão ia ficar todas as funções com o mesmo nome, ninguém ia conseguir diferenciar nada. Tudo bem? O que os éteres têm que nós precisamos saber para fornecer o nome? Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, ó, tá vendo essa quebra aqui? Essa quebra, ela separa a estrutura em duas partes, se nós fôssemos imaginar. Às vezes tem uma parte que é maior do que a outra. Então, nesse exemplo, o que acontece? Ó? Aqui para a esquerda, né, nem sempre, o que eu quero dizer assim, nem sempre essa quebra ela fica homogênea, quantidades iguais para os lados. Observa aqui, ó. Primeiro, antes de começar nesse segundo caso, eu vou começar aqui nesse primeiro caso aqui melhor para explicar. Ó. Quando o oxigênio está aqui, ó, separando, observa que ficou um carbono para esse lado e um carbono para esse lado aqui. Ótimo, ótimo. Aqui ficou uma quebra homogênea. Por que ficou uma quebra homogênea? Porque ficaram quantidades iguais de carbono para um lado e para o outro, certo? Então aqui não houve diferença. Então isso a gente classifica como homogêneo. Para eu fazer a nomenclatura disso daqui é o seguinte, a primeira parte eu preciso do prefixo e adicionar o oxi, mais a segunda parte que eu preciso do prefixo e adicionar o ano, né, no final. Então olha só o que acontece. Nessa primeira parte aqui, o que eu tenho? Eu não tenho um carbono, então o prefixo para um carbono é o quê? Met. Tá aqui, ó, met. E adiciona o quê? O oxi. Então vai ficar o metoxi, tracinho. Segunda parte é prefixo com a terminação ano. Quantos carbonos ficaram aqui na segunda parte? Um carbono, não é? Então é met e a terminação é ano. Então vai ficar o metoxi, metano. Metoxi, metano. Ótimo. Só que olha aqui esse segundo exemplo. Esse segundo exemplo aqui, ó, tem um oxigênio. O oxigênio está separando. Só que quando o oxigênio está separando, essa quebra não ficou homogênea. Para esse lado aqui, ó, ficaram quantos carbonos? 2. E para esse lado aqui ficou um carbono só. Então não houve uma quebra homogênea. E aí o que nós precisamos fazer? Eu preciso sempre no éter, isso daqui é uma regrinha fundamental, fazer a seguinte situação. A menor parte inicia o nome. Para cada função existe uma regra. E a regra do éter é, quando a quebra não for homogênea, quando eu tiver desigualdade na quantidade de carbonos, a menor parte inicia o nome.
Qual é a menor parte? Olha só, tem essa parte aqui que tem 2 carbonos e tem essa parte que tem um carbono. Aqui tem um carbono é a menor parte, não é? Então ele inicia. E quem inicia o nome é prefixo mais oxi, não é? Um carbono, qual que é o prefixo? Met. E aí adiciona o oxi, então vai ficar o metoxi. Barra, a segunda parte agora é que vai entrar na situação. A segunda parte é prefixo com ano. Então vai ficar, ó, met, et, com ano no final, etano, etano. Então esse nome, ó, iniciou-se da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. É importante saber essa regrinha, né? Os óxidos, né? Os éteres, né? Tem essa particularidade. Não é nada anormal, não é nada tão difícil, tão complexo que não dê para fazer. Dá para fazer tranquilo, não é? Então, ó, fica metoxietano. Bom, se você já pegou o esqueminha, você vai conseguir dar o nome para esse aqui tranquilo. Observa o oxigênio, observa o oxigênio. Há uma separação, tem uma parte que fica para a esquerda e tem uma parte que fica para a direita. Isso, para a esquerda e para a direita. Tem uma parte aqui, ó, que fica com 3 carbonos e teve uma parte que ficou com 2 carbonos. Então o que eu tenho que fazer? Houve uma separação que não é homogênea. Essa separação a gente classifica como uma separação heterogênea. Um ficou com mais, outro ficou com menos. O que acontece? A menor parte inicia o nome. A menor parte é essa daqui, ó, não é? Ó? Essa parte aqui que tem 2 carbonos. Então, ó, como que ficaria essa nomenclatura? Prefixo com a quantidade de carbonos e o oxi. Então, ó, 2 carbonos, o prefixo é et. Então vai ficar et com oxi no final. Etoxi. Tracinho, agora faz a terminação com a maior parte. A maior parte tem 3 carbonos. 3 carbonos, ó, met, et, prop. Então vai ficar o prefixo que é próprio com a terminação ano. Então vai ficar propano. Então, ó, esse aqui é o etoxipropano. Beleza, galera? Tudo bem? Então, aqui nós temos, então, a funçãozinha éter, né? Onde nós identificamos e acabamos de realizar também a nomenclatura, beleza? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui, né? Na sequência, numa próxima videoaula, nós vamos falar aí sobre as funções, né, dos aletos, beleza? Mas aí para não misturar, para não ficar tudo, né, no mesmo vídeo, já que são funções diferentes, distintas, eu gravo numa próxima videoaula. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. Fiquem com Deus. Um abraço.